As interações entre mídia e política desde sempre se manifestaram e crescentemente vêm se tornando objeto de análise por parte de acadêmicos e jornalistas. Essa intricada relação vem ganhando novas facetas com o advento das redes sociais. Os desdobramentos dessas novas interações parecem ainda estar começando a ser entendidos. Enquanto são saudados em alguns aspectos, como a influência das redes nas chamadas Primavera Árabe e no movimento Occupy, por exemplo, são problematizadas em outros, como a recente influência que desempenharam em processos políticos importantes, como o Brexit e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Para ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema essencial ao mundo atual, a Consciência conversou com Leonardo Sakamoto. Jornalista e doutor em ciência política, Sakamoto é professor da PUC São Paulo e autor do blog do Sakamoto, onde aborda, além da temática da mídia, temas relacionados a direitos humanos, questões trabalhistas e políticas e socioambientais. Preside também a ONG Repórter Brasil, de destacada atuação no combate ao trabalho escravo e superexploração do trabalho, entre outros temas. Olha, eu acho que a internet, como qualquer outra plataforma, né, onde as pessoas vivem, ela está em constante amadurecimento, né? Ela é o amadurecimento da internet, ela é concomitante ao amadurecimento do ser humano como um todo, numa série de outros aspectos. É claro que não dá, por conta disso, não dá para você falar de um avanço linear nesse processo. Eu, digamos, como marxista, acredito que isso funcione mais ou menos como uma senoide e que a gente está indo para algum lugar e acredito que esse lugar é melhor do que o lugar onde nós estávamos. Mas não significa que essa hipótese esteja correta. Pode ser que a internet, ela, por mais que ela seja uma plataforma que permita o ser humano desenvolver uma série de atividades e de conexões que antes não era possível, não significa que ela também não vai ser vetor para a criação de, como está sendo, para outros problemas que possam vir agravar também problemas humanos, né? Por enquanto eu sou um otimista, eu acho que a gente está ganhando, aos poucos, paulatinamente, estamos ganhando consciência do que significa essa plataforma de construção e de reconstrução da realidade, que é a rede, como ela se imbrica com com a plataforma offline, ou seja, com a nossa vida no dia a dia, e como garantir para que ela seja algo que nos ajude a evoluir como raça humana. Agora, que esse amadurecimento vai chegar, ou como ele vai chegar, é minha pergunta, porque, de certa forma, não dá para imaginar também que o ser humano ele amadureça como um todo e a partir disso ele pare de evoluir. Até porque o que é amadurecimento? Qual que é o ponto a partir do qual a gente estaria maduro? É uma discussão extremamente complexa, porque mesmo daqui a 200, 300 anos, podem achar que o mundo daqui a 100 anos, né, era imaturo, porque considerava determinados elementos que passem a ser impossíveis de ser concebidos, determinadas práticas que a gente tem hoje, humanas, médicas, sociais, científicas, como um completo absurdo. Então, é complicado dizer. Agora, que a internet, que essa plataforma vai nos levar a uma outra etapa, está nos levando a uma outra etapa da evolução humana, com a tecnologia, com esse binômio, com esse motor, cultura, tecnologia se impulsionando mutuamente, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre usei, eu uso, de forma didática, é muito útil você usar, claro, a expressão quarto poder, né, como uma espécie de poder, copiando o poder de Dom Pedro durante o Império, mas uma espécie de poder moderador, que não é bem uma moderação, mas não é uma moderação entre os poderes, mas ele teria um efeito semelhante, que é um efeito de monitoramento, um efeito para forçar uma accountability dos outros poderes, né, de garantir uma transparência dos outros poderes no trato público. Eu não sei se isso faz da imprensa um poder em si, né, porque a imprensa ela não é soberana, o poder da imprensa não emerge, apesar da imprensa ser a mídia, ser uma estrutura de interesse público, ninguém na verdade todo mundo, é claro, e a imprensa livre é fundamental para uma democracia livre. Sem uma imprensa livre você não tem uma democracia de qualidade. Apesar disso, eu acho que é extremamente complicado você afirmar que
a mídia é um quarto poder porque ninguém elegeu, escolheu ou passou por um concurso com base em critérios públicos com relação a isso. Um veículo de comunicação de um bilionário, seja ele com boas intenções ou não, sabe, desde os bilionários americanos que criam veículos até os bilionários brasileiros que têm esses veículos, quem elegeu? Quem escolheu? Ele foi eleito? Ele passou por um concurso? Está na Constituição quais são os elementos que devem perfazer uma imprensa livre? Não. A imprensa livre é fundamental, mas eu acho que ela fica de fora do sistema. Ela entra como mais um instrumento dentro das instituições da sociedade que dizem respeito ao monitoramento dos outros poderes. Agora, é para a mídia muito bom que ela se arvore, que ela aceite o rótulo de quarto poder, porque isso dá prestígio, isso dá força, né? Só que é óbvio que muitas vezes, inclusive, só que é complicado. Às vezes a mídia funciona não como uma espécie de monitoramento do restante dos outros poderes, mas ela mesmo funciona como um partido político, né? Às vezes ela funciona como juiz ou como poder executivo. É complicado. Agora, a mídia ela não atua sozinha, ela não exerce um poder sozinho, né? É um equívoco achar que uma grande emissora de TV consegue exercer um poder sozinha e a partir desse poder coisas são tomadas. Ela exerce poder numa relação entre poderes constituídos, ela estabelece, desenvolve a sua hegemonia a partir de relação com os poderes instituídos, com os outros três poderes instituídos. Eu acho que ela é muito poderosa, a mídia, ela é muito forte, ela é capaz de influenciar de sobremaneira um país, mas eu não acredito que ela seja um poder como pensou Montesquieu na separação original. Não é um poder que compõe o Estado, né? Eu acho que ela é um poder, é uma força, ela exerce hegemonia, mais força do que governos, mais forte que os governos, às vezes, mas de uma maneira diferente do que o padrão da divisão entre poderes tradicional. As redes sociais que operam em plataformas digitais, né, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, entre outras tantas, elas, na verdade, é claro que elas têm o mérito de aproximar pessoas, ajudar a criar comunidades, aproximar interesses, fazer grupos de interesse se reunirem e pleitearem pelos seus objetivos, mas ao mesmo tempo também tem o seu preço. Quando você... Isso é interessante porque a humanidade ela não produz tecnologia de acordo com a sua demanda. Ela também, muitas vezes, ao longo da história da humanidade, principalmente depois da Revolução Industrial e do fortalecimento do liberalismo, do capitalismo e tudo isso mais, a produção de mercadorias, ela passou a ser guiada pela... Não que ela se desenvolva de forma aleatória, alheia ao interesse do consumidor, mas o interesse do consumidor passou a ser secundário. Produz tecnologia a partir de pesquisa de opinião, tudo, mas produz tecnologia e cria-se no consumidor a necessidade de possuir aquela tecnologia. Se eu entregar um smartphone para vocês, o smartphone de hoje para vocês há 15 anos, vocês vão perguntar, mas o que eu vou fazer com isso? Você cria. Você não precisava de um Instagram. Você não precisava de determinados aplicativos. Você não precisava de um telefone que fazia XYZ. Né? A partir de possibilidades de mercado, um produto é lançado e a partir desse lançamento cria-se demanda. Cria-se procura a partir da oferta e não é a oferta, não é a procura necessariamente. Cria-se a procura a partir da oferta e não necessariamente a oferta responde a uma procura. Né? Vocês me entendem bem assim. Então o que acontece? Por que eu coloco isso? Porque de repente caiu no colo de bilhões de pessoas ao redor do mundo a possibilidade de serem produtores e receptores de notícia em grande escala para grande quantidade de pessoas, mas ninguém entregou um manual de usuário junto. Pode parecer arrogante, mas as pessoas sabem se comunicar. Sim, as pessoas sabem se comunicar desde
desde que nós inventamos a comunicação interpessoal em algum momento da pré-história, mas ela sabe se comunicar de uma forma, uma comunicação interpessoal, ou utilizando... Agora, quando você está comunicando em massa, você não está falando necessariamente com um grupo que detém o mesmo universo simbólico que você. Você está falando com um grupo muito maior. Por exemplo, é um milagre que ironia seja entendida na internet, porque para a ironia ser entendida, você precisa compartilhar com o seu receptor, né, a mensagem, você, emissor, precisa compartilhar com o seu receptor uma série de elementos simbólicos para que aquele receptor entenda que você está dobrando o sentido original da mensagem em nome de um outro sentido. Só que você não tem isso no dia a dia. Você solta nas redes sociais e isso muitas vezes extrapola o seu universo de amigos. Isso cai em pessoas que não entendem o que você está falando, não compreendem o que você falou, ou mesmo você não entende qual que é o alcance que você tem através de um smartphone e de uma rede social. E você divulga informações que podem ser danosas ao meio, ao coletivo ou a terceiros. Se as pessoas souberem, eu sempre brinco, falo assim, olha, quer saber qual que é o tamanho do impacto da sua comunicação em rede social? Quer postar alguma coisa? Imagina você pegando um megafone e na frente de uma feira pública ou de uma grande manifestação com milhares de pessoas, fala no megafone aquilo que você vai postar. Se você ainda assim tiver coragem de postar, eu falaria em público, então posta. Caso contrário, pense duas vezes. É a mesma coisa. Ou seja, de repente a tecnologia e o barateamento do custo da tecnologia garantiu o acesso a milhões de pessoas a produtos que tornariam possível a amplificação de vozes via redes sociais, mas também o consumo de informação como nunca se fez antes na história da humanidade via redes sociais, sem que esse público estivesse alfabetizado do ponto de vista mediático e informacional para poder absorver essa informação, fazendo uma filtragem de discursos falaciosos, de argumentos de autoridade falsos e por aí vai. Ou seja, as redes sociais são maravilhosas, mas o problema é eles aproximam pessoas, facilitam revoluções, encurtam distâncias. Mas, ao mesmo tempo, você tornar possível o contato de muita gente que não está preparada para essa comunicação, sem prepará-la para isso, pode significar que essas pessoas se tornem elas veiculadoras de boatos, de mentiras que possam criar problemas graves para a sociedade, ou mesmo elas acreditarem em boatos e mentiras, porque elas não estão acostumadas inclusive a entender a diferença. Elas não conseguem compreender que, por exemplo, uma matéria bem apurada num veículo de comunicação tradicional é mais forte do que um meme que foi te enviado pelo seu best friend forever de algum lugar. Existe uma diferença grande nisso, mas a pessoa não foi preparada para isso, né? E não sendo preparada para isso, ela, na verdade, pode cair mais facilmente numa rede de mentiras ou se tornar ela mesma vetora de difusão de mentiras. É claro que, ou seja, o futuro das redes sociais está diretamente ligado, na minha opinião, ao futuro da educação para as redes sociais. Nós precisamos pensar em ensino fundamental, ensino médio, ou seja, educação básica, mas também no ensino superior, temos que pensar em formação, ou seja, formação do público para poder consumir e produzir conteúdo via redes sociais. Mas eu só posto foto de bichinho e de cachorrinho. Tudo bem, mas você é exceção. Boa para as pessoas, posta. E as pessoas, o mecanismo de postagem na rede social, não é um mecanismo simplesmente vou postar porque achei legal tal coisa, não. As pessoas às vezes sabem que até que aquela informação ela é complicada, mas elas postam mesmo assim porque o like é um lugar quentinho. Tem pesquisas que mostram que a pessoa receber um like, ela tem muitos likes, ela tem produção de serotonina, de endorfina, de hormônios que trazem felicidades, trazem sentimento de aceitação. Então, a grande pergunta é: conseguiremos educar as pessoas para poderem atuar e trabalhar com toda a potencialidade das redes? Será que a gente vai aprender com os erros? Vão aprender com as difamações? Vão aprender com as violências trazidas pela informação ou malformação trazida pelas redes sociais? Ou as redes estão fadadas digamos, a
autofagia até que elas desapareçam por conta da sua incapacidade de garantir respeito à empatia ou solidariedade. Né? A gente vai ter que, na verdade, avançar com isso. A ideia de pós-verdade ela ganha contexto porque ela foi escolhida como palavra do ano pelo dicionário Oxford e, ao mesmo tempo, é claro, ela é escolhida por conta do contexto em que foi aprovada a saída do Reino Unido da União Europeia e a própria eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Tudo pós-verdade não é algo novo, né? A pessoa se formarem pelas emoções e não pelos fatos não é algo novo. As pessoas se formam pelos fatos desde sempre, pelas emoções desde sempre. Ah, não, antigamente não era assim. Era assim. É que a gente também está achando que a internet ela trouxe todo mundo para dentro do debate, mesmo as pessoas não estavam preparadas para o debate público, porque a gente não é educado para o debate público desde cedo. A gente não é educado. A gente é educado a procurar informações que confirmem e ratifiquem a nossa visão de mundo. A gente não é educado para a diferença. A gente não é educado para respeitar a informação que contradiz a nossa visão de mundo, a não ter ódio e raiva da informação que contradiz a nossa visão de mundo e, portanto, nos contradiz. O contexto, na verdade, é claro que a pós-verdade ela ganha, o tamanho que ela ganha, apesar de estar presente desde sempre na história da humanidade, mas por conta do impacto das redes sociais, o impacto dessa nova tecnologia de comunicação em tempo real em rede, num grupo grande de pessoas. O problema sempre existiu. O ponto é que agora você amplifica o problema, você catalisa e amplifica o problema, né? Então, o grande medo da Revolução Francesa, ou mesmo os boatos de 1938, com a Guerra dos Mundos, transmitido por Orson Welles, num rádio nos Estados Unidos, que a pessoa achou que está tendo. É claro que isso é uma transmissão de boatos, né? A pós-verdade é diferente, a ideia, mas dentro do seu DNA é a mesma coisa, na verdade. O ponto é que hoje você tem internet que catalisa esses processos, que torna a possibilidade de você jogar emoção e não o fato como um formador de uma narrativa que é aceita localmente. Pouco antes da eleição do segundo turno de 2014, houve uma notícia falsa produzida, com um template inclusive do G1, em que dizia que o Alberto Youssef, um dos delatores da Lava Jato, um dos primeiros, tinha sido preso, tinha sido envenenado, estava morrendo à beira da morte, por ter sido envenenado pelo PT. É uma notícia falsa. Eles aproveitaram que o Alberto Youssef tinha ido para o hospital para fazer exames do coração e transmitir essa notícia falsa para tentar tirar votos da Dilma e tudo isso mais. As pessoas, não importa que a Polícia Federal tenha vindo a público dizendo, olha, é mentira, não importa que o familiar do Alberto Youssef tenha ido a público dizendo, é mentira. As pessoas acreditavam piamente naquilo. Por quê? Porque aquilo ia ao encontro da sua visão de mundo e ao encontro do que as suas emoções, do que refletiam suas emoções. É um complicador como, na verdade, fazer com que você, produtor ou curador de informação de notícias na rede, possa garantir que as pessoas consumam a informação que traz dados que são com versões mais próximas possíveis do que a gente convenciona chamar de realidade, ao invés de consumir informação que ela até pode imaginar que ela é verdadeira, mas que vai ao encontro dos desejos dela. Como você vai garantir que isso aconteça? É difícil, é quase impossível. Todo mundo, esquerda e direita, quer consumir informação que reforce sua visão de mundo e não necessariamente que retruque. Então, isso passa também por educação para a mídia. O jornalismo ele tem várias possibilidades nesse meio tempo. Eu acho que o jornalismo primeiro o jornalista tem que acordar para o problema das notícias falsas, se ligar de que o submundo
da internet, as redes, o WhatsApp é uma rede fechada, em que as pessoas se comunicam de forma fechada, sem que as outras pessoas de fora possam ler, ou mesmo redes mais convencionais, já circulam informações falsas capazes de formar a opinião do brasileiro de uma forma muitas vezes mais competente do que as informações circuladas por redes à luz do dia. Muitos amigos meus que falam, não, os veículos tradicionais de comunicação são um verdadeiro demônio. Eu falei, não são. Aquilo que está escondido e opera sobre as sombras, seja na mão de pessoas que fazem isso para ganhar dinheiro, seja na mão de pessoas que fazem isso em nome de partidos políticos, de empresas, ou seja, as pessoas que fazem isso em nome de si próprios, todos esses grupos, eles têm atuado para tentar formar a opinião das pessoas baseado em dados falsos. A imprensa, ela tem primeiro se ligar disso, ela tem que... ela já percebeu que isso acontece, mas ela não consegue agir de uma forma sistemática, ela não age. Ela deveria agir, ela não age. Segundo, ela deveria agir como? Ela deveria atuar de uma forma mais firme na desconstrução de notícias falsas. Quando começa a circular boatos e notícias falsas, a imprensa tem a obrigação de imediatamente desconstruir. Ah, mas você já tem sites de fact-checking aqui, fact-checking ali. Ótimo, eu acho importantíssimo esse trabalho. Mas eu estou falando de veículos de comunicação de massa. Eu estou falando porque é o seguinte, da mesma forma que um boato atinge grandes proporções, apenas a difusão de informação em um veículo de comunicação de massa será capaz de fazer frente à divulgação daquele dado de forma equivocada para o grande público. Estamos falando da Globo, da Folha, da Veja, todo mundo vai ter que entrar nisso. O UOL entrou, mas tem que entrar com fôlego, botando gente, apareceu um boato, divulga. Por mais que muitos grupos não vão concordar que aquilo seja verdade, que a explicação do UOL seja verdade, mas ele vai ter que fazer isso e comprar essa briga. Agora, eu acho muito difícil, na verdade, muitas vezes, porque às vezes vai esbarrar, inclusive, em interesses de alguns veículos. Há veículos de comunicação que têm posicionamento político partidário bastante claro. Eu acho muito difícil que esses veículos de comunicação vão fazer uma defesa, por exemplo, de alguém que eles discordem, como o Lula. Acho que duvido que eles vão lá por falar, isso é mentira. Né? E mesmo a esquerda é a mesma coisa. Né? Eu não sou aliado a nenhum partido político, nem nada, mas várias vezes já fiz matérias, tanto em elementos de denúncias contra a direita ou contra a esquerda, em que eu mostrava, gente, está errado, isso não existe. Isso é mentira, isso é fato. E eu sou criticado por colegas jornalistas, principalmente do lado da esquerda, falando que você está fazendo o jogo do inimigo. Eu falei, não estou fazendo jogo do inimigo, estou apenas deixando claro que isso não é verdade. Pô, mas os caras fazem isso e ninguém fala nada. Por quê? Porque eu estou vendo. Mas então isso é complicado. A imprensa tradicional, alternativa, convencional ou independente, que seja, ela tem graves problemas e graves dificuldades de poder assumir que ela até é vetor inicial de propagação do boato, ou ela principalmente é instrumento de combate de propagação de boato, mas para isso ela vai ter que adotar uma postura independente com relação aos boatos. Ela vai ter que correr atrás e criticar todos os boatos, não apenas aqueles que dizem respeito ao grupo político ao qual elas pertencem ou elas são simpatizantes. Eu acho que as temáticas como trabalho escravo, trabalho infantil e questão ambiental até recebem destaque na mídia convencional. Há ótimas reportagens que saem na mídia convencional sobre esse assunto. O problema é que eles não fazem uma cobertura sistemática do assunto. Eles não estão cobrindo lá todos os dias com pessoas especialistas na redação sobre aquela temática, coisa que a gente faz. Nós nos especializamos nessa temática trabalhista, socioambiental e direitos humanos. Então fazemos cobertura sistemática sobre isso, garantindo informação de qualidade para o público, para empresas, para governos, para parlamentares, que seja. A repórter, em verdade, ela atua em 3 áreas, 3 estruturas diferentes. Ela tem uma área de jornalismo, que tem uma agência de notícias, tem uma área de produção de documentário, que uma vez por ano a gente produz um longa-metragem sobre algum problema social. Temos uma área de pesquisa com o objetivo de produzir relatórios, estudos de cadeia produtiva, rastreamentos, mostrando onde vai, como o impacto ambiental, social, trabalhista está conectado com o consumo, por exemplo.
E temos uma área que faz relatórios em várias línguas, com parcerias internacionais, e temos uma área de educação, que é o carro-chefe do programa Escravo Nem Pensar, que a gente capacita professores de liderança para combater o trabalho escravo em sala de aula. Já capacitamos mais de 3 mil professores desde 2004, que por sua vez já beneficiaram mais de 500 mil alunos. É um programa grande, tem dezenas de instituições parceiras em vários estados, né, em 12 estados, quase 200 cidades, e isso tem contribuído com o combate ao trabalho escravo, né, de uma forma muito firme. Agora, o objetivo da Repórter Brasil é trabalhar com conteúdo, né? Nós trabalhamos com conteúdo que a gente produz e conteúdo que, através dessa produção, nós tentamos pautar o debate público para garantir a efetivação dos direitos humanos no Brasil. Não é fácil, é uma coisa que demanda constante transformação e constante reflexão, inclusive porque o jornalismo está mudando e a gente está navegando durante essa mudança. Nós não sabemos para onde o jornalismo vai, mas essa mudança está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, a Repórter Brasil procura também estar atrás dessa mudança, estar junto com essa mudança, para garantir que esse nosso discurso seja absorvido de forma mais fácil, mais simples possível pela população. Trabalhamos desde 2001 com a questão do trabalho escravo, né? E por conta disso a gente é membro da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, entre todas as outras comissões espalhadas pelo Brasil. Ajudamos a criar o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que juntou cerca de 30% do PIB brasileiro para combater esse crime. Ou seja, a gente tem atuado através da produção de informação e utilizando essa informação para pressionar os atores econômicos e políticos para combaterem esse crime nas suas cadeias produtivas ou nas suas áreas de influência. Acho que é isso. As perguntas? Bom, a gente tinha pensado a respeito... Se você me permite uma última, claro. Como é que você enxerga, como é que você está vendo essa mudança de iniciativas de jornalistas para criarem seus próprios veículos ou suas próprias plataformas para lidar com temas como esse, para lidar com temas como a violência, às vezes, na periferia, ou a atuação de polícias, enfim, para denunciarem situações que muitas vezes na grande mídia, como você falou, tem uma grande matéria relacionada a um tema, mas não tem essa cobertura sistemática. Como é que você enxerga essa evolução? Assim? Olha, não é de hoje, na verdade. Eu tenho esse professor e amigo meu, que é o Bernardo Kucinski, que a gente discute. Ele escreveu um livro muito conhecido, que é Jornalistas e Revolucionários, que conta os principais veículos alternativos durante a ditadura militar. E ele até tem uma tese que a imprensa alternativa acaba com a ditadura militar, o que aparece depois é outra coisa, e eu discordo dele, eu falo que não. A imprensa alternativa, que produz alternativas de desenvolvimento, de produção de conteúdo, de formato com relação à imprensa tradicional, ela continua e floresce depois da Nova República, né? Eu acho, contudo, que as experiências, elas estão aí e não são exatamente de agora. Por exemplo, a Repórter Brasil tem 16 anos, a Carta Maior tem 16 anos, a Fórum tem 16 anos. Uma série de outras iniciativas tem 16 anos ou próximo disso, e se você for pegar o porquê, você vai ver que era um período de extrema ebulição do pensamento progressista brasileiro, que acabou culminando com uma série de coisas, mas que no momento dá para a realização do primeiro Fórum Social Mundial, tantas coisas que acontecem em 2001 que acabam por são processos que levam à própria eleição do Lula depois. Eu acho que há momentos em que você bombou, a sociedade bombou a produção de veículos alternativos, depois mais recentemente tivemos a Pública, tivemos a Ponte, tivemos uma série de outros veículos bombando com o desenvolvimento da internet, com barateamento de processos, de custos, e ao mesmo tempo o fechamento de tantos outros veículos, porque até agora não se criou decentemente um formato de financiamento. Aliás, a palavra formato de financiamento é a grande fraqueza da mídia hoje. Os veículos tradicionais de comunicação estão desesperados porque estão vendo a publicidade migrar para o Google e para o Facebook, mas eles não conseguem, no lugar, garantir
criar uma estrutura de publicidade que seja efetiva e garanta que eles continuem tendo dinheiro para poder publicar jornais impressos, rádio, veicular em rádio, tudo isso mais. Modelo de financiamento não é algo que discute-se muito para como vai ser o modelo de financiamento online, inclusive ninguém consegue, sabe que está migrando a publicidade, abandonando o impresso, mas o impresso não está caindo no online para um veículo de comunicação, está indo para o Facebook, para o Google, e o veículo, na verdade, está tendo que pensar em o que fazer daqui em diante. O que acontece com os veículos grandes acontece com os pequenos também, por mais que às vezes o pequeno tenha uma operação menor e é mais fácil de se manter, ele também está sofrendo com isso. Então é muito bonito ver algumas iniciativas nascendo, mas é também preocupante que depois de alguns anos essas iniciativas se fecham, né? E aí é uma pergunta tipo, o que fazer, né? O que fazer para garantir a subsistência dos veículos alternativos, né? É uma pergunta que eu não sei responder como ainda. A Repórter Brasil encontrou uma saída que é o financiamento através de várias plataformas e de vários modelos diferentes. Recebemos recursos de organizações internacionais, recebemos recursos de ONGs brasileiras e fundações brasileiras, recebemos recursos do Sistema ONU das Nações Unidas, de doações individuais, doações de empresas. Então a gente tem um sistema de financiamento que é complexo. Só que a gente vai mantendo isso. Tem gente que não consegue manter, tem gente que acaba, na verdade, precarizando o trabalho dentro das redações por conta disso, né? Da falta de recursos. Mas eu acho que a gente ainda vai ter que inventar. Então, todo mundo que atua nessa área de jornalismo alternativo está brigando e está lutando para descobrir formas de financiamento. Por enquanto, na minha opinião, o jornalismo alternativo tradicional, eu conheço pouquíssimas exemplos de empresas que podem ser no futuro autofinanciáveis. Por enquanto, o jornalismo continua sendo fundo perdido.